Fala pessoal, tudo chique, bacana? Hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aí os carros que tem aqui no Grau Café. Primeiro tem o Fusquinha, segunda placa ali, ele é 1200, motor 1200, ano 1960. Deixa eu ver se ele tá trancado. O interior do Fuca. Eu não conheço muito Volkswagen, não sei se esse chegou mesmo a sair o painel dessa cor. Eu lembro que tinha o de jacarandá, né? Eu acho bacana no Fusca esse volantinho aqui, o volante branco, né? O pessoal também fala volante de osso. Eu creio que o banco e o forro de porta foram reformados, né? Não sei se o original tinha esses desenhos assim em curva. Vamos ver se aqui tá. Ui, deu pra abrir. O motorzinho do Fuca. Já tá com ignição eletrônica, a caixinha ali da ignição, carburador. Esse aqui eu não sei se ele é, acho que é alternador já, não é dínamo. Ali tá a ordem de ignição, 432, é motor boxer, é diferente a ordem de ignição, não é um 342 como costuma ser nos motores em linha. Uma curiosidade desse motor também, né, muita gente fala de pegar fogo, às vezes porque a bobina ou esquenta demais, ou aqui, né, as mangueiras aqui no carburador. O pessoal coloca a mangueira, mas não coloca, com o tempo ela racha, fica ressecada, começa a sair vapor de combustível aqui, e do lado o dínamo funcionando faz cano, então é uma combinação perfeita para pegar fogo, né? Detalhezinho do Fusca. Aqui tem a lambreta. A lambretinha aí fez um sucesso danado aí nos anos 50, 60, né? A juventude da época tinha costume de colocar naftalina, misturar naftalina na gasolina, para falar que envenenava ela, né? Para ela andar mais. Creio que a naftalina ela provoca uma reação química na gasolina e isso aumenta a octanagem, né? Então fazia a lambreta andar mais, né? Painelzinho. Esse daqui eu acho um carro bem interessante, um Ford, né, 1936. Ele... Se não, eu particularmente nunca fui muito fã de carro da década de 30 ou 40, né? Eu acho bem legal os carros dos anos 20, né, ou dos anos 50, pós 55 por aí, né? Problema do Ford V8, que também tem na calota, Ford V8. Só que o interessante desse carro é que ele é volante do lado direito. Vou ver se ele tá aberto. Aqui tá aberto. Então isso que é o mais interessante nesse carro, que o que chama atenção é por ele ser volante do lado direito, né? Que ele tem chave de seta adaptada, câmbio, freio de mão, os pedais embaixo, instrumentação do painel. Isso aqui eu não sei o que é não. Não faço ideia do que é esse mostrador aqui. Combustível e óleo. Velocímetro.
É um grafismo bonito, né? O desenho bonito do velocímetro. Lembra muito aqueles manômetros também de máquina a vapor. Depois ali é temperatura e amperímetro. Um painel simples, até que é simples assim o desenho, mas ele é bem... E é bonito ao mesmo tempo, né? Creio que deve ser um pouco diferente, né? Dirigir um carro com o volante do lado direito, você tem que fazer a troca de marcha com a mão esquerda, né? A posição dos pedais não muda. E o que deve afetar mais ainda é a questão da noção de espaço, né? Para manobra, ou no nosso caso, com a mão de direção é do lado direito. Então, se você precisar fazer uma ultrapassagem, você tem que sair com o carro inteiro da faixa para poder ter a visão, ou tem que ter alguém sentado aqui do lado esquerdo, né? Para poder ter a visão do carro, do sentido contrário. Mas eu sempre tenho vontade de dirigir um carro com o volante do lado direito. Já até falei pro pessoal aqui, ó, próxima vez que vocês forem manobrar esse carro, for fazer alguma coisa, me avisa que eu quero vir aqui e dar uma volta nesse carro, né? Tenho uma vontade danada de dirigir um carro com o volante do lado direito. Bom, aqui o interior do carro. Vamos. Porta-malas, step. O bocal de combustível. Me lembra muito de um desenho do Pica-Pau, né? Que ele fica indo num lugar assim com a mangueirinha, acaba o combustível do carrinho dele, ele vai puxar a gasolina dos carros, né? Ele acha um carro da polícia, que o tanque tá cheio, né? Ele tirava a tampinha aqui e enfiava o braço pra saber se tava cheio ou não. Vamos ver se dá pra ver o motor aqui. Motor flat hatch, né? O cabeça chata. Carburador, mas já tem alternador. Vou tentar apoiar o telefone aqui para poder abrir esse capô. Agora dá para ter a visão bacana do motor, né? Motor flat hatch, ó, cabeça chata, válvula no bloco. Não, o cabeçote é só essa tampa aqui. Alternador, que originalmente era o dínamo. Carburador. Filtro, geralmente esse tipo de filtro é banhado a óleo. A bateria lá na frente, então já deve estar funcionando com 12 volts. Bobina de ignição. Bomba de combustível. Aqui também tem um filtro, né? Um invólucro de vidro. E dentro tem um filtro. Radiador aqui na frente, na caixa superior aqui do radiador. Ali na frente creio que é o filtro de óleo, os filtros que troca refil. Distribuidor ali deve ser do outro lado. Vou tentar abrir a tampa do outro lado para... Aqui o outro lado do motor. E aqui não é o filtro de óleo não, aqui é o distribuidor. Essa peça aqui é o distribuidor dele, esse motor. Tá um pouco escuro aí, não dá pra ver direito. Esse daqui já é um Ford 1946. Esse daqui ele é de um funcionário daqui do Pernalonga. Pernalonga é uma figuraça aqui também no grau. Ele tem outros carros antigos também, né? Também usa esse carro para casamento, né? Levar a noiva à igreja e tal. Já vi ele funcionar.
esse carro algumas vezes. Eu já vi ele manobrar esse carro aqui no interior. Tem farolzinho caça-mulata. E é uma característica bem dos carros da década de 40, né? Ter esse capozão alto. Até o começo dos anos 50 eles têm esse estilo, depois eles mudam, né? Os carros ficam um pouco mais baixos, né? Aí já começa o chamado estilo rabo de peixe, né? Que aqui no Brasil fica conhecido como rabo de peixe, né? Por causa da traseira do carro. Na década de 40 também, boa parte dos carros tem essa traseira mais curta, né? Lembra até o vidrinho do Fusca, né? Lateral do Fusca. Depois eles já voltam a ter uma traseira maior, né? Como o sedã. Vista aqui esse já é câmbio na coluna de direção. Tem o relógio no painel, o velocímetro, o rádio, a seta também é adaptado. Aqui é um taxímetro. E o último carro aqui, que é de responsa, né? Que é um Landau, que na placa fala 1981. Então já é dos últimos aí que foram fabricados, né? Acho que a produção do Landau terminou em 82, né? Quando a Ford encerra a produção. Ao todo a família Galaxy teve 4 carros, né? Que era o Galaxy, o LTD Landau e o Landau, né? Ele foi lançado em 67 e a produção vai aí até 82, né? Variando os modelos, variava mudança na frente, mudança no painel traseiro, tamanho do vidro traseiro, mudança de painel, volante, estofamento, mas basicamente a carroceria era a mesma, né? Motorização também teve mudança, né? O primeiro motor 272, depois passou por 292 até o 302. Já fica melhor para mostrar o painel, né? Esse já é câmbio automático, né? O volante já é moderno, não é aquele volante que tem um aro cromado. Banco inteiriço, 3 lugares na frente e 3 lugares atrás. Teve uma época que praticamente todos, né, saiu talvez os últimos, né, era motor a álcool, 302 a álcool com câmbio automático, né? Então, se o consumo normal do V8 já é um pouco alto, com câmbio álcool e câmbio automático aumenta mais ainda. Mas é um carro aí que marcou a época no Brasil, né? Dizem que é o carro mais confortável que já foi fabricado no Brasil. E era mais caro. Nos anos 70, um Galaxy custava na casa aí de 120 mil cruzeiros, ao passo que o Fusca ficava na casa de 13 mil cruzeiros. Eu não sei como seria a cotação em reais, mas para a época, com certeza que era um valor bem considerável. Ficando aí com a imagem do Landau, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero aí que vocês
Curtem, compartilhem, comentem. E até mais, pessoal.